Aplauda o Senhor nessa manhã. Ele é lindo, maravilhoso, já se faz presente aqui. Eu acho que não teve ninguém que não pôde sentir a presença de Deus nesse ambiente, né? Que coisa linda no domingo de manhã, nós sermos cheios da presença do Pai. Meus irmãos, eu venho nessa manhã, aproveitando já agradecendo a oportunidade que o pastor me deu, de estar trazendo essa palavra. E gostaria de refletir com vocês em um texto muito conhecido, mas que eu sei que vai falar o coração de pelo menos um aqui. O personagem principal da história que eu vou conversar com vocês leva um nome. E sempre quando eu estou preparando uma palavra, eu pergunto para o Senhor: Deus, confirma essa palavra. E ontem, olha que interessante colocada, ontem, um varão que nunca me mandou mensagem no WhatsApp, pastora Rosângela. E o nome dele, eu fui descobrir que é o nome do personagem da minha história. Eu não acredito em coincidências, e eu agradeci ao Senhor. Abre comigo a palavra no livro de Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. Muito obrigado. Amém? Começando no versículo 17, na versão da minha Bíblia diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e os seus discípulos também. Glórias a Deus, pode se assentar. Meus irmãos, nessa passagem, o contexto dessa passagem, Jesus havia recém feito uma obra de evangelismo maravilhosa. Ele recém havia expulsado vários demônios de um gadareno, numa região um pouco distante. E ele estava voltando da travessia do lago com o seu barco, quando ele atraca o seu barco na beira do lago, do Mar da Galileia, e uma multidão cerca Jesus. Essa mesma história ela é contada também no livro de Marcos, no livro de Lucas, e quando nós conciliamos os três evangelhos, nós entendemos que em algum momento daquela reunião de multidão, apertando Jesus, aparece o personagem que eu gostaria de falar nessa manhã para vocês, que você já sabe, o nome dele é Jairo, um personagem muito conhecido, não é mesmo? E Jairo, do meio daquela multidão, ele vai aparecer e ele vai falar com Cristo e vai fazer um pedido muito especial. Mas talvez você esteja se perguntando, presbítero, por que você leu o versículo 17? O que tem a ver os odres velhos com o vinho novo? E nesse contexto em que a multidão apertava Cristo, ele estava dando um ensinamento, porque existiam alguns discípulos de João, do João Batista, que perguntaram para Jesus o seguinte: mestre, nós, os discípulos de João, nós jejuamos, por que os teus não jejuam também? E aí Jesus, nesse contexto, ele dá essa resposta, dizendo que derrama-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mas se o vinho novo for derramado em odres velhos, o odre velho vai se romper. O que Jesus estava falando aqui? Fica comigo que nós vamos explicar. O odre era um recipiente, uma bolsa de couro feita de animal, que portava líquidos para a viagem, nesse caso aqui específico, vinho. E o vinho novo, como nós sabemos, ele passa por um processo de fermentação natural, onde ele libera gases e se expande. Então
Então, quando o vinho novo era colocado naquela bolsa de couro, bolsa de animal, iniciava-se um processo de expansão daquele vinho por dentro, quando ele era hermeticamente fechado. E a expansão daquele vinho fazia com que aquele odre, aquele tecido animal, precisasse ter flexibilidade para acompanhar aquela expansão. Senão, você já pode imaginar que rasgava, rompia, se quebrava, e é o que Jesus disse: você perderia tanto o odre quanto o vinho. Diogo, eu ainda não estou entendendo o que Jairo tem a ver. Quando Jesus fala sobre o odre velho, ele está falando sobre um estilo de vida velho, práticas antigas, que você precisa deixar para trás, para o seu passado, para você poder receber o vinho novo que Jesus quer derramar nas nossas vidas. Jesus tem um vinho novo e ele veio com uma mensagem revolucionária, uma mensagem que carregava uma atualidade, uma nova interpretação do espírito da lei. Jesus estava cercado de fariseus naquele momento, e os fariseus eram peritos em interpretar os arrepios da lei, todos os pontos e vírgulas. Eles eram rigorosos, mas eles perdiam de vista o espírito da lei que importa para mim e para você, para o meu e para o seu coração, que trata de vidas, que eles colocavam o cumprimento da lei acima de qualquer coisa, mesmo que isso ferisse vidas e pessoas. Jesus está dizendo: o vinho novo que eu tenho para derramar sobre vocês, não pode ser derramado sobre esses odres velhos. Por isso que os discípulos de João não estavam entendendo, por isso que os fariseus não entendiam a mensagem de Jesus, porque estourava os odres dos fariseus. Eles não tinham estrutura para entender a mensagem de Cristo. E agora entra Jairo na história, porque Jairo era chefe de sinagoga naquela região. Um chefe de uma sinagoga, sim ou sim, ele tinha influência no seu entendimento de fariseus. Era impossível um chefe de uma sinagoga naquela época não ter de alguma forma alguma influência naquilo que descia no seu coração, porque os fariseus, eles eram os comentaristas bíblicos da época, colocando em termos atuais. Dificilmente alguém conseguia interpretar a Torá, as leis, os profetas maiores, menores, os livros poéticos, Deuteronômio, Pentateuco, sem passar por a interpretação de algum rabino. E se aquela pessoa fugia muito daquilo, logo ela era policiada, cerceada, porque aqueles homens nas sinagogas, eram eles quem controlavam o entendimento da lei. E por isso que ninguém, praticamente ninguém, escapava dessa regra. Todos precisavam ter os seus odres velhos transformados. No templo, era o partido dos saduceus que dominavam, porque eles recebiam coisa financeira, né? Mas nas sinagogas, quem começou a dominar foram os fariseus. Nesse sentido, Jairo somente poderia presidir uma sinagoga, muitas vezes ensinando, fazendo a leitura pública da lei, convidando pregadores, se ele dançasse conforme a música. Então sim, Jairo também tinha estruturas envelhecidas no seu entendimento, que não podiam comportar ainda o vinho novo que Cristo queria derramar na vida dele. E quando Jairo cerca Jesus, e ele faz um pedido interessante, a essa altura, tudo que Jairo sabia, tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha para oferecer para a filha dele, não estava mais sendo suficiente. E aqui eu quero que você entenda que os odres velhos que Jesus está falando, era a religiosidade vazia da vida de Jairo, e daqueles contexto de fariseus que existiam em torno dele. A religiosidade vazia é um perigo, porque muitas vezes ela esconde um terno bonito, não tão bonito assim quanto do pastor Jefferson, dos pastores aqui, né? Ô pastor Tiago, aprendi com o senhor dar uma dessas assim. A religiosidade vazia, Jesus disse para os fariseus: vocês são iguais sepulcros caiados, sepulcros que por fora eram embelezados para parecer bonito, mas o que um sepulcro carrega por dentro? Morte. A religiosidade vazia, ela tem o poder de transparecer para as pessoas algo belo, mas carrega a morte. Jairo era chefe da sinagoga, tinha entendimento com estruturas envelhecidas que não comportavam o novo, uma religiosidade vazia,
que em detrimento da vida observava a lei, e adivinha o que tinha dentro da casa dele? Morte. Morte na casa de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo. Tudo que ele sabia da lei, tudo que ele podia interpretar por si mesmo, todo o conhecimento que ele tinha, não alcançava vida para sua filha, não trazia vida para sua casa. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, eu não sei exatamente o que Deus vai falar no seu coração, mas hoje Deus vai pegar na religiosidade que muitas vezes existe em lares. Poses religiosas, sem relacionamento profundo com Cristo, superficialidade de aparência, fé mecânica. Enquanto isso, a morte tem assaltado lares. Filhos estão morrendo, muitas vezes porque pais apresentam apenas uma postura religiosa na igreja, mas esse filho sabe quem é o pai e a mãe dentro de casa. E a morte tem entrado. Qual é o estilo de vida que o Espírito Santo ministra em você nessa manhã, que você precisa deixar para trás? A estrutura envelhecida em você que não está mais dando certo e você sabe, mas às vezes você é teimoso. Eu vou teimar, eu não quero mudar, mas a morte está entrando na sua casa e você precisa abandonar isso daí, senão o vinho novo de Cristo não vai descer. Jairo, impressionantemente, ele toma uma decisão que foi fatal, ou poderia ser fatal na situação dele, porque ele, sendo chefe de uma sinagoga, no momento em que ele rompe naquela multidão em direção a Cristo, e o livro de Mateus, na versão que eu utilizei, diz que Jairo chegou para Jesus e o adorou, e o termo utilizado aqui no grego é proskuneo, o mesmo termo que Jesus usa para repreender Satanás na tentação, onde ele diz, Satanás diz para ele, seguinte, me adora aí, dobra os joelhos, me chama de Senhor, que todos esses reinos serão teus. Jesus diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, proskuneo. A mesma palavra é usada quando as mulheres no domingo da ressurreição, elas encontram Cristo ressurreto, e elas impressionadas reconhecem que Ele estava ali, dobram os joelhos e o adoram, proskuneo de novo. A maioria das vezes que essa palavra aparece, ela está se referindo a uma adoração, que deve ser dada exclusivamente a Deus, e Jairo escolhe essa atitude para adorar o Senhor, e ele faz isso publicamente, diferente de Nicodemos, que vai na calada da noite. Jairo vai em plena luz do dia, com uma multidão de testemunhas. Adivinha quem estava lá no meio? Os fariseus, que poderiam tirar o cargo dele de chefe da sinagoga, que poderiam inclusive considerar aquilo uma blasfêmia, e julgá-lo digno de ser apedrejado até a morte, de jogar uma penumbra de perseguição social sobre a sua casa. Pensa aqui um pouco no que Jairo teve que abrir mão, para fazer essa adoração sincera ao Senhor. Olha como ele teve que abrir mão de toda a sua reputação social, porque ele chegou a um ponto onde ele disse, minha religiosidade não basta, minha filha está morrendo, eu já tentei de tudo, eu vou trocar a morte pela morte, a morte da minha filha pela minha, se eu tiver que morrer apedrejado, mas eu vou adorar esse homem, ele parece ser o Filho de Deus, e ele vai até Cristo, e ele toma essa decisão fatal, e Jairo o adorou. A adoração de Jairo é tão sincera, tão genuína, e eu creio dessa maneira, que Cristo é tocado no seu íntimo quando Jairo o adora, imediatamente. Pelo livro de Mateus, nos dá a entender que em algum momento Cristo estava na casa de Mateus, assentado. Inclusive um questionamento era, por que você se assenta com publicanos? Você não sabe que Mateus é um traidor da nação judaica, cobrador de impostos, se aliou ao Império Romano? Mas o livro de Marcos e Lucas já colocam a cronologia no meio da multidão. Então nós entendemos que quando Jairo chega para falar com Jesus, ele o adora, e Cristo é movido de íntima compaixão, imediatamente se levanta e segue Jairo. Aqui eu acho muito interessante, porque é um homem que chega para Cristo quebrado, tendo morte na sua casa, precisando de um milagre, chega se humilhando, colocando a humilhação dele acima da reputação dele, e ele sai acompanhado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
Agora quem está acompanhando Jairo no retorno para sua casa é o próprio Cristo. Nenhuma daquelas pessoas ali mudou a rota de Cristo, mas Jairo conseguiu mudar. Jairo disse: Senhor, vem, eu te imploro, minha filha está morrendo. E Jesus vai com ele, porque aquela adoração sincera tocou o coração de Cristo. O Jefferson estava falando nessa manhã sobre adoração sincera. Eu quero te dizer nessa manhã, às vezes o que vai quebrar as barreiras na sua vida, na sua casa, é uma adoração sincera. Meus irmãos, às vezes quando eu estou mal, quando eu não estou bem, o céu está fechado. Acho que você tem esses momentos também. Me tranco no carro, falo para Camila: me dá um tempinho aqui que eu vou me enfiar num carro aqui, vou colocar um louvor. Eu falo carro porque às vezes é um momento de privacidade, e aí eu adoro o Senhor, e nesses momentos eu tenho recebido visitações de Deus, porque é na adoração sincera que o Senhor manifesta a íntima compaixão dEle por nós, e as coisas acontecem nesse ambiente de adoração. Então lá vai Jairo com Jesus. Olha que interessante, Jairo está agora guiando o caminho para Cristo. Vem, mestre, que eu vou te mostrar onde é minha casa. E Jairo está agora guiando Jesus. Mas o que Jairo não esperava é que nessa mudança de rota dos passos de Cristo, a Bíblia não diz que Cristo iria até a casa de Jairo. Jesus certamente sabia que isso aconteceria, mas Jairo não sabia o que aconteceria em seguida. Ele muda a rota dos passos de Cristo, e no meio do caminho, o cocado aqui já foi usado por Deus, aparece uma mulher na cena, a mulher do fluxo de sangue. Interpola o mestre: Senhor, e ela toca nas vestes, toca na parte de trás inferior da orla do manto de Cristo, alcançando uma cura, alcançando um milagre. Mas o que é interessante de nós notarmos é que, se não fosse a atitude de Jairo, perceba isso, se não fosse a atitude de Jairo de ir até Cristo, provavelmente nós podemos crer que Jesus não passaria perto daquela mulher do fluxo de sangue. Não era a rota dele. Quem sabe depois daquela multidão ele faria um outro trajeto, e aquela mulher, devido à sua debilidade, 12 anos com fluxo ininterrupto de sangue, já não podia mais, quem sabe, caminhar, percorrer longas distâncias. Será que se Jesus fosse para a esquerda, ela conseguiria acompanhar? Será que Jairo não foi usado na sua busca por Cristo, e isso reverberou na vida daquela mulher? Deu uma oportunidade de Jesus passar mais perto dela, e ela pôde alcançá-lo? A Bíblia diz que ela toca por baixo, na parte inferior. Então ela já vai de uma forma socialmente escondida, porque ela era tida pela lei judaica como uma mulher impura, uma mulher ritualmente impura. E aqui eu quero imaginar Jairo desesperado. Pensa comigo, se coloca no lugar de Jairo. Você está correndo contra o tempo, o mestre aceita o seu pedido e começa a te seguir. Quem sabe você até começa a andar mais rápido. Mestre, consegue andar um pouco mais rápido? Minha filha está morrendo. Vamos, os discípulos, ajuda aí, vem. Mestre, meu Deus, parou, está conversando com aquela mulher. Às vezes Jairo conhecia uma mulher de 12 anos, sofrendo daquela enfermidade, provavelmente era conhecida naquela região, até porque as pessoas gostariam de se proteger do contato próximo daquela mulher. Qualquer rabino que a tocasse se tornava cerimonialmente impuro também. Então, principalmente os fariseus gostariam de saber aonde aquela mulher estava, para guardar a distância. Jairo provavelmente a conhecia. Não, Jesus, meu Deus, minha filha está morrendo e o Senhor para falar com essa impura? Vai parar para dar atenção com essa mulher? E aqui Cristo vai trabalhando as estruturas envelhecidas de Jairo, porque ele, focado no problema e no milagre que ele precisava, não entendeu que Jesus veio para dar vida àqueles que mais precisavam, que Jesus estava acima da interpretação da lei, da pureza cerimonial. Ele mesmo era a pureza. No que ele tocasse, automaticamente era purificado. Então Jesus gasta um tempo ali conversando com aquela mulher, e Jairo, sem saber, sai da sua casa buscando cura para sua filha, e consegue cura para uma filha de Deus também, aquela mulher. Tem pessoas, meu irmão, quem sabe você é como Jairo aqui nessa manhã, minha irmã.
Tem pessoas precisando do seu posicionamento por Cristo. Tem pessoas que Cristo vai passar perto dela quando você se posicionar. Eu sinto Deus nessa mensagem aqui. Tem pessoas precisando que você continue, se você já tem, se posicionando no seu trabalho, se posicionando na sua escola, na sua faculdade. Hoje em dia não está fácil você publicamente se posicionar por Cristo, mas continue. Tem mulheres, tem vidas que estão presas pelo diabo durante anos, que ao verem o seu posicionamento vão ser libertas, vão ter a chance de tocar o Mestre. E uma dessas pessoas pode estar na sua família, na sua parentela. Deus faz Jairo ver aquela situação. Deus faz Jairo ver aquele momento com aquela mulher. Porque o vinho novo só poderia descer na vida da família de Jairo através dele mesmo. Aqui vai um recado para os sacerdotes dos lares. O vinho desce na sua casa através de você. Mas se tiver um odre envelhecido, quem sofre é a sua esposa e seus filhos. O vinho não desce. Como tem estado a vida da sua família? Você tem cuidado da sua casa, como o Cocada falou tão bem aqui? Você tem deixado e permitido descer vida no seu lar? Ou você está preso a uma prática religiosa, preso a um vício, a um pecado, que o Espírito Santo já tem ministrado que você tem que largar, mas você não quer soltar essa estrutura? Jesus quer derramar vinho novo na sua vida, na sua história, mas você quer ficar preso à estrutura velha, ao odre velho. E quem padece são as pessoas do seu lar. Mas a caminhada continua para a alegria de Jairo, para o alívio. Finalmente, o mestre está liberado. Agora, Jesus continua seguindo Jairo, mas aí vem aquele que não poderia deixar de vir quando você está seguindo a Cristo, o adversário das nossas almas. E ele vem em forma de mensageiros da casa de Jairo. É claro que essa é uma interpretação minha, a Bíblia não diz, mas eu entendo que pessoas da casa de Jairo saem ao encontro do mestre quando ele está vindo, saem ao encontro de Jairo, interrompem ele e dizem: pode parar, sua filha já morreu, sua filha já era, acabou, não tem mais sentido de você incomodar o mestre, de perseguir essa esperança. Para, Jairo, ela já está morta. E aqui eu começo a entender que não só na vida de Jairo esses odres velhos existiam, como em toda a estrutura da sua casa, as pessoas da sua influência. Tanto que aquelas pessoas com uma notícia extremamente negativa chegam para ele tentando desanimá-lo. Mas a Bíblia diz que Cristo ignora a notícia e segue adiante. Segue adiante não sem antes aconselhar Jairo, porque nessa hora Satanás conseguiu injetar medo no coração daquele homem. E você sabe que é assim que o diabo trabalha, não é mesmo? Injetando medo no meu e no seu coração. Mas meu irmão, quando nós estamos com Cristo, nós não temos que temer os ataques do adversário. Você está com o mais forte. Não deixe o medo entrar no seu coração. Continue perseguindo Cristo naquilo que Ele te chamou para perseguir. Na tua promessa, você está buscando vida para alguém da sua casa nessa manhã? Continue perseguindo. Jesus é contigo. E Jesus vira para Jairo, sabendo que o medo entrou no coração dele, e diz: Jairo, não temas. Porque quem sabe nessa hora ele se arrependeu. Caramba, deixei de passar os últimos momentos com a minha filha para buscar um cara que eu não tinha total certeza se era o Filho de Deus. Um rabi que eu não conheço muito bem, podia ter ficado com a minha filha. Jairo muitas vezes pode ser que tenha se arrependido nos últimos momentos. E Cristo o conforta. Quando eles estão chegando perto da casa daquele homem, infelizmente, Jesus encontra a cena que tem se repetido em muitos lares. A filha realmente estava morta. A notícia se confirma. Assim como em muitos lares, pais têm deixado seus filhos morrer dentro de casa. Naquele lar, a filha de Jairo realmente havia morrido. Cristo falou que ela tinha apenas dormido, porque Ele é o dono da vida e da morte. Para Ele não existe morte.
Para ele era só ressuscitar, trazer de volta a vida. Então não entenderam quando ele disse, ela apenas está dormindo. Mas de fato para nós, ela havia morrido. Só que Cristo, quando ele entra naquela casa, ele precisa fazer uma limpeza naquela situação. Uma limpeza no círculo de influência de Jairo, que compunha também grande parte daquele odre velho que nós estamos falando. E aí Jesus vai e manda todos saírem, deixa apenas algumas pessoas específicas na casa. Isso fala de influência. Será que nessa manhã Deus está te falando que Ele quer trabalhar na sua vida, quer fazer coisas na sua história, mas você não abre mão de influências que impedem esse milagre? Influências na amizade, influências no seu círculo de trabalho, às vezes e muitas vezes na rede social, que hoje em dia o ambiente social também executa uma influência muito grande nas nossas vidas. E Jesus precisou limpar aquela casa primeiro para poder entrar e fazer o milagre. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque Jairo poderia ter buscado Jesus antes. Nada impediria Jairo, porque Cristo já era um rabino conhecido naquela região. Os milagres já haviam se espalhado. Por que será que juntou uma multidão quando ele atracou o barco na beira do mar da Galileia? Porque ele já era conhecido. Fariseus já queriam matá-lo. Jairo já sabia da existência de Cristo. Ele poderia ter ido antes. Ele poderia ter decidido tirar as ataduras que o prendiam e ir buscar Cristo antes. Mas ele esperou até o ponto em que ele viu que a filha morreria. E eu aplico mais uma vez para a igreja. Não espere para buscar Jesus quando a morte bater na porta da sua casa. Quando a morte espiritual de um ente. Quando a situação ficar fora de controle. Busque enquanto é tempo, busque no dia de hoje. Hoje é o dia aceitável da sua salvação. Depois nós vamos fazer um momento de adoração, aonde você, parecido com o Jairo, vai ter a oportunidade de se rasgar, de dizer: Senhor, tudo que eu tenho tentado até aqui não funcionou. Tenho feito com as minhas forças, com o meu entendimento, com as minhas ferramentas, mas hoje eu quero quebrar os meus odres velhos, para que venha o vinho novo, o milagre sobre a minha casa. Quando Cristo executa aquele milagre, Ele levanta a menina, a expressão conhecida, Talita Cumi, mas eu não estou focando tanto nessa perspectiva. Cristo faz o milagre e Ele entrega aquela menina viva de volta para Jairo. Um pai que reencontra sua filha. Já dizia um dos profetas menores que naqueles dias Ele faria voltar os pais aos filhos. Uma das tarefas e dos ministérios de Jesus é conexão geracional. Cristo está conectando as gerações de novo. O filho que não tem mais contato com o pai, o filho que se desentendeu com o pai e com a mãe, e agora na desconexão o diabo trabalhou e gerou morte nessa família, morte nessa geração. Você sabe do que eu estou falando. Você provavelmente tem alguém na sua casa, um adolescente, um jovem, e você percebe a tentação da desconexão geracional entrar, aonde você não se entende mais com o seu filho, não se entende mais com a sua filha, aonde as suas ferramentas que o teu pai te repassou parece que não funcionam, os odres velhos parece que não estão mais funcionando com essa geração, não é verdade? Precisamos do vinho novo. Mas quem nessa manhã vai se permitir ser quebrado para receber essas ferramentas novas? Quem vai dizer: Senhor, eu preciso de ferramentas novas para lidar com a minha casa, Senhor, me dá, eu quero. Cristo então entrega aquela filha ao seu pai. Cristo então aproxima aquela família novamente. E a aplicação que eu quero fazer para você é que ainda dá tempo de levar Jesus para a sua família. Se por acaso você se encontra nessa situação, se por acaso você pode ser que tenha errado, assim como nós erramos, às vezes inconscientemente, num desejo de acertar, porque existe algo muito sério que acontece na igreja chamado espiritualização de feridas. Isso leva tempo para você entender. Muitas vezes você chega na igreja todo ferido e você encontra no altar, no cargo, no púlpito, uma fuga.
E não é porque você está num ativismo desenfreado na igreja que você está levando vida para sua casa. Muitas vezes Deus vai chegar diante de você e falar: para, eu preciso que você reveja algumas coisas para que a vida possa fluir. Foi o que aconteceu na vida de Jairo. Mas se acontece na sua vida também, eu quero te dizer que ainda dá tempo de você ir em direção a Cristo, de você clamar para que Cristo passe lá na sua casa. E eu quero já chamar o grupo de louvor, porque nesse momento eu gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que você entendesse que Cristo tem cura. Tinha cura não só para aquela mulher, mas tem cura para você, tem cura para sua casa, para sua família. Todavia, precisará passar pela sua adoração, precisará passar pela sua humilhação, pela sua entrega. Abra mão de práticas pecaminosas que têm te prendido, que têm feito com que o vinho novo não flua através da sua vida. Nessa manhã, feche os seus olhos. Eu vou orar, depois do grupo de louvor vai adorar com todos nós. E eu creio que você vai levar vida para sua casa nessa manhã. Senhor, debaixo dessa palavra nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Pai, quem de nós pode dizer, meu Deus, que não tem pecado, que não é um ser falho? Quem de nós pode apresentar méritos diante do Senhor para ser justificado, Deus? Todos nós falhamos. Junto com os meus irmãos, Pai, eu quero nos apresentar nessa manhã e te pedir, Deus, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas estruturas de orgulho, Pai, que muitas vezes nos cegam para a vida que o Senhor quer trazer para a nossa casa, nossa família, nossa sociedade. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, os nossos pecados, o nosso coração adoecido. E te pedimos, meu Deus, tem misericórdia. Aonde houver um irmão, uma irmã reconhecendo e clamando como Jairo, vida para sua casa, concede nessa manhã, Pai. Que essa pessoa saia acompanhada nessa manhã de Ti, Jesus. Que o Senhor, como fez com Jairo, vá com ele para casa e leve vida, meu Deus. Passa na casa dos meus irmãos e realiza o milagre mais uma vez, é o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus, adore ao Senhor.